Tenha teu contentamento em Jesus Cristo. Parte 06, dia 25 de novembro de 2025. Suponha que haja um navio de grande tonelagem para trazido rio acima, e em uma parte do rio haja um raso. Se alguém perguntar por que o capitão conduz seu navio pela parte profunda do canal, sua resposta seria: por que eu não deveria colocá-lo no porto se não o seguisse por este curso? Então pode ser que você fique encalhado e sofra um naufrágio. Se o teu divino capitão nem sempre te fez traçar a parte mais profunda da água e te fez ir onde a corrente corre com maior velocidade, algumas plantas morrem se ficarem muito expostas. Pode ser que você seja plantado em alguma parte protegida do jardim, onde não receba tanto sol quanto gostaria, mas é colocado lá como uma planta de seu próprio plantio justo, para que possa produzir frutos com perfeição. Lembre-se disso. Se qualquer outra condição fosse melhor para você do que aquela em que você está, Deus o teria colocado lá. Você é colocado por Ele no lugar mais adequado e, se tivesse escolhido sua sorte, meia hora depois, teria voltado e dito: Senhor, escolha por mim, pois não escolhi o melhor afinal. Você já ouviu, talvez, a velha fábula de Esopo, dos homens que reclamaram com Júpiter de seus fardos, e o Deus, com raiva, ordenou que cada um se livrasse de seu fardo e pegasse aquele que mais gostasse? Todos eles vieram e se propuseram a fazê-lo. Havia um homem que tinha uma perna aleijada, e ele pensou que poderia fazer melhor se não enxergasse. O homem que tinha um olho cego pensava que poderia fazer melhor se tivesse que suportar a pobreza e não a cegueira, enquanto o homem que era pobre pensava que a pobreza era o pior dos males. Ele não se importaria de tomar a doença do homem rico se pudesse ter suas riquezas. Então todos eles fizeram uma mudança. Mas a fábula diz que dentro de uma hora eles estavam todos de volta, pedindo que pudessem carregar seus próprios fardos. Eles acharam que os fardos originais muito mais leves do que aquele que foi levado por sua própria seleção. Então você iria encontrá-lo? Então, fique contente. Você não pode melhorar sua sorte. Tome a sua cruz. Você não poderia ter um julgamento melhor do que o que teve. E o melhor para você é o que mais te peneira. Isso lhe fará o maior bem e provará ser o meio mais eficaz de aperfeiçoá-lo em toda boa palavra e obra para a glória de Deus. E certamente, meus queridos irmãos, se preciso acrescentar outro argumento para que vocês devam estar contentes, e este, seja qual for o seu problema, não é por muito tempo. Você pode não ter propriedade na terra, mas você tem uma grande no céu, e talvez essa propriedade no céu seja ainda maior em razão da pobreza que você teve que suportar aqui na terra. Você pode ter apenas uma casa para cobrir sua cabeça, mas você tem uma mansão no céu, uma casa não feita por mãos. Sua cabeça pode muitas vezes ficar sem travesseiro, mas um dia ela usará uma coroa. Suas mãos podem estar cheias de bolhas de trabalho, mas elas tocarão as cordas de harpas de ouro. Você pode ter que ir para casa frequentemente para jantar com ervas, mas lá você comerá o pão no reino de Deus e se sentará na ceia das bodas do Cordeiro. Oh, glória a Deus! O caminho pode ser áspero, mas não pode ser longo. Então vamos alisá-lo com esperança e animá-lo com canções. Ainda um pouco, o doloroso conflito terminará. Coragem, camaradas, coragem, túnicas brilhantes para os conquistadores. Coragem, meu irmão, coragem, minha irmã, coragem. Você pode ficar rico mais cedo do que sonha. Talvez haja em agora paz, um passo entre ti e tua herança.
Podes ir para casa, talvez, tremendo ao vento frio de março, mas antes do alvorecer da manhã, você pode estar no seio de seu mestre. Suporta a tua sorte, então, suporta-a. Não deixa o filho de um rei, que tem uma propriedade além das estrelas, murmurar como os outros. Afinal, você não é tão pobre quanto eles, que não têm esperança. Embora você possa parecer pobre, você é rico. Não deixe que seus pobres vizinhos o vejam desconsolado, mas deixe-os ver em você aquela santa calma, aquela doce resignação, aquela graciosa submissão, que torna o homem pobre mais glorioso do que aquele que usa uma coroa. E levanta o filho da terra de sua habitação rústica e o coloca entre os príncipes do sangue real do céu. Sejam felizes, irmãos, fiquem satisfeitos e contentes. Deus quer que você aprenda, em qualquer estado que você esteja, a se contentar com isso. E agora, apenas uma ou duas palavras aos sofredores. Todos os homens nascem para a tristeza, mas alguns homens nascem para uma porção dobrada dela. Assim como entre as árvores, também entre os homens, há diferentes classes. O cipreste parece ter sido criado especialmente para ficar na cabeceira da sepultura e chorar. E há alguns homens e algumas mulheres que parecem ter sido feitos de propósito para chorar. Existem os Jeremias de nossa raça. Muitas vezes eles não conhecem uma hora sem dor. Seus pobres corpos cansados se arrastaram por uma vida miserável, doentes. Talvez desde o nascimento, sofrendo alguma enfermidade dolorosa que não os deixará conhecer nem mesmo a alegria e as brincadeiras da juventude. Eles crescem até o luto, e o sofrimento de cada um leva-se ao arado mais fundo em suas sobrancelhas. E eles estão aptos. E quem pode culpá-los? Eles estão aptos a murmurar e dizer: por que estou assim? Não posso desfrutar dos prazeres da vida como os outros? Por que isso? Oh, diz uma pobre irmã, a tuberculose me atingiu. Aquela doença terrível empalideceu minha face. Amém. Tem continuação. Ó Pai, tem misericórdia de nós que somos miseráveis pecadores. Carecemos cada dia mais do teu perdão, da tua graça, da tua misericórdia. Amém e amém, no nome do Senhor Jesus Cristo.